O que fazer quando o relacionamento vai acabando bem na sua frente? A gente não estava separado, mas a relação se esfriou muito. O tom de voz foi aumentando cada vez mais. E nenhum dos dois está enxergando nada. Foi quando eu me envolvi com uma pessoa e essa pessoa começou a me ouvir de uma forma diferente. Dá para salvar esse casamento? Só o que vinha na cabeça era divórcio. Abra bem os olhos. E preste atenção nesse vídeo que vamos mostrar agora. Ver só não basta, é preciso enxergar. No relacionamento, quando a visão está embaçada, razão e emoção se misturam e fica difícil enxergar qualquer coisa à sua volta, inclusive o seu parceiro. Amanda e Miguel são os entrevistados de hoje dos professores Renato e Cris. Eles sofreram com essa cegueira conjugal e quase que o casamento deles se acabou. Inclusive, os papéis do divórcio já estavam em andamento. Vamos conhecer primeiro a Amanda. Ela é de Belém do Pará e foi lá que a história deles começou. Acompanhe. Tive uma infância tranquila, com 3 irmãos. Minha mãe, na época da minha infância, não trabalhava, só meu pai, que era provedor. Com a minha mãe, a gente tinha um contato bem pouco, mas o pouco que nós tínhamos era com carinho, né? Mas ela nunca me orientou com relação a namorados, com relação a meninos, com relação à primeira menstruação, né? Com relação a sentimentos mesmo para um sexo oposto, né? A minha mãe ficou feliz quando eu fiquei mocinha, mas ela não me orientou o depois, né? A minha mãe, ela era submissa ao meu pai, né? Ela não nos defendia quando tinha que defender, às vezes de brincar na rua, e ele sempre vinha para bater, ela nunca se colocava na frente para nos defender. Então, isso fazia com que eu olhava para ela e dizia, então é assim que eu vou ter que ser. Com essa visão que eu tinha da minha mãe, eu me senti com medo e inferior, né? Me sentia que eu achava que eu não era capaz, que eu não tinha capacidade de educar ninguém ou então de conversar. Eu tinha medo, tive muitos medos que postergou na minha fase adulta, que eu comecei a omitir coisas para o meu marido, por não deixar, por não externar isso a ele, por não ter briga e desentendimento lá na frente. E agora vamos saber também sobre a história do Miguel, que tem muita coisa para contar. Vamos ver. Sou Miguel, tenho 41 anos, nasci em Belém do Pará, tive uma infância muito boa, normal, brinquei bastante, tinha muitos amigos e não tive nenhum problema, nenhum trauma de infância. Até aproximadamente meus 12 anos de idade, o meu pai era o provedor da casa, único, a minha mãe era dona de casa. Ela cuidava da gente, né, e o meu pai sempre trabalhando muito. E a partir desse momento, o meu pai adoeceu, então ele começou a trabalhar menos. E aí houve a necessidade da minha mãe também começar a trabalhar. Aí nós começamos a ter dificuldades financeiras. Isso se agravou por outros problemas familiares, né? E aí tivemos que mudar de casa, chegamos a mudar de cidade. Estes são os nossos personagens da vida real de hoje. Mas o que aconteceu com eles durante 18 anos de casamento? O que eles tiveram que superar para continuarem juntos? Voltando no tempo onde tudo começou, a Amanda só tinha 15 anos e o Miguel 21. Vamos saber mais detalhes dessa etapa na vida deles. Acompanhem a entrevista. Então, Miguel e Amanda, vocês se conheceram ainda bem jovens e o Miguel foi o seu primeiro namorado, Amanda? Foi o primeiro namorado. A gente se conheceu nas férias de julho, né? Em casa de família comum que nós tínhamos, e lá nos conhecemos. Aí vocês começaram logo um relacionamento, um namoro sério e se casaram um pouco tempo depois, não foi isso? Na verdade foram 2 anos de namoro. E aí depois de 2 anos a gente marcou a data do casamento. Foi quando ela descobriu que estava grávida. Aí nós antecipamos o casamento, a gente simplesmente casou no civil. E eu já tinha uma vida estável, né? Eu já trabalhava
O meu pai morava comigo na época, então ela veio morar comigo. E o namoro de vocês foi sem nenhum problema? Foi relativamente pacífico, sem turbulências, sem brigas? Não, houve brigas, né? Depois de ler o livro do Namoro Blindado, eu até falo para ela assim, poxa, se eu tivesse lido esse livro, eu não sei se eu teria namorado com você, eu não sei se a gente teria continuado o namoro, porque vários sinais foram dados no namoro, mas como eu não tinha conhecimento, eu simplesmente ignorava, né? Quais sinais, por exemplo? Por exemplo, ela, por exemplo, sempre atrasou demais, sempre chegava muito atrasada nos nossos compromissos. Ela sempre foi muito, como é que se fala? Não sentia assim aquele cuidado, aquela consideração, por vezes, entendeu? Eu às vezes tinha ciúmes dela e eu não sentia assim que ela se importava muito com isso. Bom, aos 15 anos, uma menina realmente, né, não vai saber cuidar, assim, né? Não sabia. Uma menina, assim, vai atrasar, vai dormir um pouquinho mais de manhã. Vai. Então, assim, isso é comum para aquela idade, ainda mais que você não teve muita educação nesse sentido de relacionamento em casa, né? E você via algum sinal também, hoje, refletindo, você já via sinais no namoro da parte do Miguel que apontavam para problemas lá na frente? Já. Um dos sinais que ele deu no namoro foi que ele sempre me chamava atenção na frente da família. Ele, você tem que me dar atenção, você tem que me dar atenção. E isso postergou depois também com as crianças, né? Aliás, com o meu filho. Então, se gostando, mesmo com esses probleminhas, você engravidou, vocês se casaram. Como foram os primeiros anos do casamento? Mar de rosas, foi mar calmo, né? Como eu morava só com o meu pai e a minha mãe e as minhas irmãs já estavam aqui em São Paulo, então não havia interferência de família. Até quantos anos de casado? Esse momento de tranquilo? Esse momento tranquilo foi até quase o 4º ano. Vocês viram que mesmo bem jovens, eles já perceberam que haviam sinais indicando problemas lá na frente. Só que naquela época, Cris e Renato ainda não tinham escrito o livro Namoro Blindado. O livro ajuda em todas as fases da vida do solteiro e é importantíssimo para quem está na sua primeira experiência, como foi o caso deles. E se você está nessa situação e se sente perdido, leia o livro. Se vocês são pais de jovens em idade de namoro, é uma ótima dica também. O livro pode ser adquirido pelo site namoroblindado.com, na livraria mais próxima da sua casa. Mas agora vamos voltar para a entrevista da Amanda e do Miguel, porque a vida deles vai passar por uma mudança radical. Eles estavam casados há quase 5 anos. Tudo corria bem até que o Miguel foi transferido para outro estado. Eles deixaram Belém, onde conheciam tudo e todos. E aqui, em São Paulo, as únicas pessoas próximas eram a mãe e as irmãs do Miguel. Tudo isso pesou e logo os reflexos no relacionamento começaram a aparecer. Acompanhe. Como é que foi essa época para você? Eu lembro bem claramente. Eu só chorava. Eu me senti só, mas aí depois eu queria sentir um acolhimento familiar. Foi que eu me aproximei um pouco mais das minhas cunhadas e da minha sogra. E aí eu achei, vai ser ótimo, né? Mulher, sogra, né? Vai ter como mãe, né? Eu vou ter uma mãe, mas não foi nada disso. Qualquer coisa que eu ia reclamar com elas sempre defendiam ele. O Miguel, ele se valia o seguinte, o que vale para mim, ele não enxergava que a família dele era a Amanda, o Luiz Miguel e a Rebeca. Não, ele enxergava que a família dele era a mãe e as irmãs. E quando o Miguel se sentia incomodado com alguma coisa, ia falar para a mãe ou para a irmã mais velha. E eles davam totalmente a opinião contrária. Porque você, Miguel, sempre foi mais apegado assim com a sua mãe, com a sua irmã, foi isso? Elas apegadas a você? Até os 10 anos havia um vínculo muito forte entre a minha mãe e as minhas irmãs, né? E mesmo elas vindo para cá, a gente continuou com esse vínculo, mas por telefone, elas iam às vezes em Belém. E além disso... Ainda mais sendo o único homem em casa, né? Porque aí as mulheres todas... Sim, tinha também essa questão também.
todas Havia em volta também. dele. A minha mãe sempre, assim, a minha mãe sempre teve uma filha preferida que é a minha irmã mais velha. Mas ela sempre procurou estar perto de mim, saber o que está acontecendo na minha vida. Ela sempre foi uma mãe muito presente. Sempre foi, realmente. Então, quando a Amanda levava alguma reclamação acerca do casamento, sua mãe, a mãe ursa, ia e defendia o filho. Não, meu Com unhas e filho, dentes. quem está errado é você, Amanda. É você, ele é assim, você vai se acostumar. Era assim, o pai dele era a mesma coisa. Uma hora você vai se acostumar, Amanda. Tá bom. Mas eu tentava de novo, eu ia lá reclamar de novo com ela, né? Falei, ela vai me dar uma luz, né? Que caminho eu devo tomar? Você reclamava de quê dele? Às vezes da distância dele, do trabalho, com relação ao trabalho e com relação a carinho, né? Aquela atenção mesmo. Porque ele agora só trabalhava ali. Agora você estava longe de todo mundo e ele estava trabalhando mais. Aí você não compensava, já que você tirou tanto dela? Não. Você não compensava? Eu não compensava porque na minha cabeça, eu tinha o espelho do meu pai, né? Então, na minha cabeça era assim, eu estou trabalhando, não está faltando nada em casa, né? Aí chegava final de semana, a gente saía, ia conhecer São Paulo, passear com o nosso filho e tal. Então, para mim, isso estava ótimo. Você falava com ele sobre isso? Falava bem pouco, porque eu achava que era o meu papel. Achava que era o meu papel aquele de mãe, de esposa, de que ele chegasse em casa, eu tinha que estar bonita, bela. A submissa, como você falou, né, da sua mãe. A minha casa arrumadinha, meu filho cuidadinho. Meu filho não poderia parecer com uma brotoeja, que a culpa era Amanda. Pernilongo picou, a culpa era da Amanda. Na altura, o Miguel não enxergava isso. Isso é uma das coisas que a gente já pode pontuar sobre essa falha de enxergar o problema. Porque hoje, refletindo lá atrás, você consegue enxergar. Porque hoje você tem olhos, você recebeu os óculos, né, para visualizar essa coisa. Mas lá atrás, o que você tinha de referência era o seu pai, como você falou, a sua mãe, que não tinha nenhum afeto do seu pai, praticamente, e você achava, então, que você simplesmente deveria tratar a sua esposa como o seu pai tratava a sua mãe. Só que a sua esposa não era a sua mãe, né? A Amanda não era a sua mãe, era uma outra pessoa, e é o que as pessoas normalmente não enxergam, que a pessoa que está ao lado dela ali é uma pessoa única, com as suas necessidades específicas e precisa de atenção específica. Não adianta eu projetar sobre a minha esposa o que eu via na minha mãe, porque eu também cometi este erro, né, sobre a Cristiane. E ela fazia comigo, me projetando o pai dela sobre mim. Então, mas na altura, quando a gente não tem esses olhos, essa visão, a gente comete muitos erros, porque deixa falhas e brechas na relação. Eu imagino que o Miguel pensava assim, na cabeça dele, pensava assim, bom, eu amo ela. Eu amo a Amanda, eu estou cuidando, eu estou provendo para ela, eu estou presente, eu não estou traindo, eu não estou fazendo nada de errado. Então, eu estou sendo um bom marido. Eu imagino que isso passava na sua cabeça. Então, quando ela pedia atenção, você... O que mais ela quer? O que mais? Olha o que eu faço por você, né? Porque isso é uma ideia muito comum, que muitos homens têm, principalmente. Os homens pensam que, assim, a mulher, quando ela reclama de atenção, ela está reclamando de barriga cheia. Porque ele já dá dinheiro, já dá o sustento, já dá o sábado, né? Já sai com ela no sábado, já é o suficiente. Então, quer dizer, quando vocês tiveram esses probleminhas, aí eu imagino que criou um vácuo aí na relação de vocês. Porque você não falava com ele, você falava pouco, né? Então, eu imagino que você não resolvia o problema, você não falava sobre o assunto. O que aconteceu? Foi quando eu me envolvi com uma pessoa. Você já estava trabalhando fora nessa época? Já estava trabalhando. Foi no seu trabalho? Então. Foi no meu trabalho, foi no meu local de trabalho, porque eu comecei a trabalhar demais. Né? Depois chegou a parte que eu comecei a trabalhar, que nós tivemos a necessidade de trabalhar. E aí foi quando eu me envolvi com essa pessoa, e essa pessoa começou a me ouvir de uma forma diferente. Quer dizer, você encontrou alguém que
que Dava atenção. dava ouvidos para ouvidos, você. Né? Exatamente. Porque você tentou falar com a sua sogra, né? Com as suas cunhadas. Foi cortado. Minha sogra e minha cunhada só falavam assim, mas você tá reclamando do quê? Você tem um carro, você mora bem, não te falta comida. Ele sai com você no final de semana, você passa o cartão de crédito. Você tá reclamando do quê? O ruim sou eu que tenho que trabalhar 8 horas por dia. Aí eu, ai meu Deus. Né? Eu falei, mas eu quero ele. E sua família, seus parentes estavam lá em Belém. Lá em Belém. Né? Quer dizer, outra coisa que você não enxergava, que isso foi tirado dela também, né? Quando ela veio acompanhá-lo aqui para São Paulo, e ficou mais esse vácuo na vida dela também. Então, aí isso tinha que sair para algum lugar. E você, infelizmente, como muitas pessoas cometem, infelizmente, elas acabam encontrando uma outra pessoa, uma pessoa do sexo oposto, que entra na brecha, que entra ali no vácuo. E é perigoso isso, porque quando o cônjuge deixa o espaço dentro do casamento, todo vácuo, todo vazio pede para ser preenchido. Alguém vai dizer assim, mas isso é mau caráter, isso é falta de caráter. Sim, não deixa de ser, no fundo, uma falha de caráter. Mas, como diz o ditado, a oportunidade faz o ladrão. E muitas vezes a oportunidade faz a traição, a oportunidade causa o vácuo, o problema no casamento. Então, o cônjuge tem que vigiar para não deixar esses vácuos acontecerem, né? A culpa foi dos dois lados, né? Mas é importante que cada um assuma e reconheça a sua participação no problema. E você, Amanda, estava trabalhando muito, o Miguel também estava trabalhando. E você não reparou que ela estava diferente, que ela estava distante? Não, eu não reparei porque o afastamento estava muito grande mesmo. A gente não estava separado, mas a relação se esfriou muito. Um outro fato que foi muito também relevante, que contribuiu para nos afastar mais ainda, foi que eu tinha uma empresa, essa empresa faliu e aí eu tinha muitas dívidas. Então, ela teve que trabalhar mais também, porque o que eu ganhava era basicamente para pagar as dívidas da empresa e isso também gerou um desgaste muito grande entre nós. E isso se estendeu por quantos anos, assim, desde que vocês vieram para São Paulo, ao 4º, 5º ano de casamento, até o 14º ano, mais ou menos. Uau, 10 anos. Assim, 10 problemas anos. acumulando. Evoluindo, né? Uma evolução de problemas. Quer dizer, veja, Cristiane, que... Os trancos e barrancos. Os trancos e barrancos, e quantos casais vão passando por isso, né? Vão vivendo essa situação em que os probleminhas vão acontecendo, poucos problemas. Interferência de um parente aqui, um problema financeiro ali, falou de maneira errada comigo ali de outro jeito, outro dia, e vai acumulando, a coisa vai acumulando, vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o casamento vai chegando ao ponto de crise, até que a bomba explode, e às vezes as pessoas de fora, ou até a própria pessoa dentro do casamento, pensa assim, puxa, de repente, e na verdade não foi de repente, né? Ela não consegue nem explicar muitas vezes, né? Por que vocês se separaram? Olha, não dava certo. Mas por que não deu certo? Aí começa aquelas desculpas, né? Que a gente ouve direto. Diferença de gênero. Incompatibilidade de gêneros. Não era alma gêmea. A gente não... Sabe? É a pessoa errada. Acabou o amor, né? A gente não sente mais a mesma coisa um pelo outro. Várias desculpas. Quando, na verdade, a verdadeira razão é que vocês deixaram de prestar atenção no casamento. Casamento é um organismo, é algo vivo. Se você deixa de cuidar, ele vai morrer aos poucos. Não caia nessa bobagem de achar que o tempo vai resolver. Com o tempo, é uma fase. Depois melhora. Não, depois piora. O tempo não resolve problemas por si só. É porque as pessoas pensam que o amor, pelo amor ser algo tão bonito, tão sublime, elas colocam toda a responsabilidade sobre o amor. O amor vai vencer isso aqui. O amor que eu tenho por ele vai aguentar. Quer dizer, é como se o amor pudesse resolver os problemas. E o amor não... Na verdade, o amor, ele se esfria, sabia? O amor se esfria. É possível você amar muito uma pessoa e depois não amar mais, porque você vai deixando tanta coisa acumular em cima do amor, né? Como aquele tapete
como a sujeira debaixo do tapete, daqui a pouco, é como você sempre fala, né? Só tem um paninho em O tapete vira um paninho, só vê sujeira só tem embaixo. sujeira. Quer dizer, o amor realmente desaparece. Então, você não pode colocar toda a responsabilidade sobre o amor. Você tem que ajudar para que o amor esteja sempre ali, entre eles, né? Então, no caso, por exemplo, no caso dos dois aqui, vocês foram, você com a sua família, né? Deixando a sua família entrar no meio de vocês, o trabalho também, a Amanda também não se abria, não falava, quer dizer, tudo isso foi contribuindo para que o amor fosse esfriando. Como é que vocês ficaram depois de você descobrir esse envolvimento dela? Aquilo que você falou agora há pouco, eu não entendia, tipo assim, poxa, o que foi que aconteceu, por quê, né? O que levou você a fazer isso? Então, na minha cabeça só tinham revoltas e raiva, e era só essa sensação que me dominava no momento, né? Então, aí só o que vinha na cabeça era divórcio. Já vamos preparar para o divórcio. Foi só isso que me passou pela cabeça. Até então eu não via nenhum... Tipo, eu não sei o que foi que eu fiz de errado. Você tentou explicar para ele, dar as suas razões? Tentei explicar algumas vezes a ele, né? Porque ele falava, por que você fez isso? Como você fez isso? E eu dizia, porque você não me dava atenção, porque você não me ouvia, você queria saber mais dos nossos filhos, das suas irmãs, com a sua mãe. E eu ficava de canto, eu não tinha com quem me desabafar, eu achava assim, né? Com quem eu vou falar? Porque eu não tinha minha mãe, não tinha uma irmã, não tinha ninguém. Então, era isso que ele me questionava também, falava assim, mas por que, Amanda? Como você fez isso? E não só ele, né? A família toda. Todo mundo ficou sabendo. Todo mundo. Como você fez, né? Um homem tão fiel, tão bom, bonzinho, trabalhador. Tão bonzinho. Falei, nossa, ele é tão bonzinho, ele é tão calminho. Ele é muito calmo. É claro que você errou, Errei, né? Você errou. Errei. Você ficou surpresa com a sua atitude, assim, depois? Você imaginava que um dia você teria feito isso? Não. Às vezes eu me perguntava, no início eu me culpava, né? Eu acho que era mais a culpa, né? Acho que, além da culpa da família toda, do caso em si, eu me culpava o tempo todo, não me perdoava pelaquilo também. Demorou um tempo, levou um tempo. Como eu fui fazer isso? Por que eu fiz? E eu não tinha perdão de ninguém, nem de mim mesma. E aí eu me continuava só, me via só, novamente. Quer dizer, além de não ter resolvido o problema, né, que era a falta de atenção, agora ele tinha isso contra você. Sim. Você, como você pôde fazer isso comigo? Você ficou magoado, machucado, não conseguiu resolver isso dentro de você? Não consegui. Tinha quem fizesse eu mudar de ideia, vamos dizer assim, para que o divórcio se consumasse realmente. Não tinha. E qual foi, assim, o momento de crise mesmo que você chegou ao ponto de dizer, não quero mais? Foi quando, mais uma vez, o ano se passou e as brigas foram aumentando cada vez mais. E mais crises de ciúmes, né? Ela continuava trabalhando, então se ela chegasse tarde eu já começava a questioná-la e sempre estava querendo pegar o celular dela para saber com quem ela estava conversando, né? E aí ela não gostava disso e aí as brigas foram cada vez mais, ficando cada vez mais, o tom de voz foi aumentando cada vez mais, né? Até que chegou no momento que a gente estava vendo que os nossos filhos começaram a se afetar com isso, né? A gente via na fisionomia deles, o desempenho deles na escola começou a cair, né? E a gente sente eles não mais aqueles filhos mais carinhosos, obedientes, eles já começaram a ficar rebeldes também, né? E um filho começa a tomar partido do pai, né? E aí as coisas começaram
nesse ritmo. Sempre assim, né, Amanda? Você chega tarde em casa, você nunca fala com quem você tá conversando, né? E quando eu ligo, você não atende. Não é sempre assim, Miguel. Você tá ficando paranoico desde quando a gente veio morar aqui perto da sua família. E o que tem minha família? Você quer que eu me afaste da minha mãe e das minhas irmãs, é isso? É melhor do que você se afastar de mim e dos seus filhos por conta do trabalho e do futebol. Você pode mudar de horário, você pode mudar de trabalho, e meu futebol, nada, né? Minha mãe que tá certa. Tá insatisfeita? A porta é a serventia da casa. Aí depois disso, acho que se passaram mais ou menos umas 2 semanas, né? Foi quando ela resolveu sair de casa. São 15 anos de casados indo para o ralo, escorrendo por água abaixo. E como o professor Renato sempre diz, casamento é algo vivo. Se não cuidar, morre sim. E é justamente o que estava acontecendo com o Miguel e com a Amanda. Pois é, mas será que eles têm alguma alternativa? Será possível reverter uma situação tão dramática como essa? Ou a separação será o ponto final para eles? Nós vamos saber o que aconteceu no próximo bloco, logo após o intervalo. Voltamos já já. Você conhece uma pessoa solteira. Você quer muito que ela não erre mais no amor. Namoro Blindado vai dizer pra ela tudo o que você sempre quis que ela soubesse, mas talvez não soube explicar. Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. O novo livro de Renato e Cristiane Cardoso. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Já nas livrarias ou pelo site namoroblindado.com. E aí, Amanda? Onde é que você estava até essa hora? Calma, Miguel. Eu tava no trabalho, conversando com uma colega. Conversando com uma colega, você quer que eu acredite nisso? É. Ela me deu esse livro aqui, olha. Casamento Blindado. Eu li o primeiro capítulo e trouxe pra você. Livro de autoajuda? Você sabe que eu não gosto de livro de autoajuda? Eu nem vou ler isso. Olha aqui, você vai ficar chegando tarde em casa, eu não vou mais acreditar em você. Parece que uma luzinha acendeu na cabeça do Miguel e finalmente ele começou a enxergar que Amanda não era a única responsável por aquela situação. E se as coisas pudessem ser diferentes, mudadas através de um novo jeito de ver? Miguel achou que valia a pena tentar. Você pegou as coisas e foi embora? Foi acho que foi numa quarta-feira mais ou menos. Eu já tinha preparado as crianças, né? Como eu passava a semana em casa, né? E eu já tinha preparado as crianças, já tinha falado que eu ia embora. E quando ele chegou, eu já não estava mais em casa. Ele me ligou, ele falou, a única coisa que ele falou foi assim: obrigada pela sua consideração, por esse tempo todo de casado. Aí eu do outro lado também, que eu era muito egoísta, né? Também, né, me achava também, que eu era só, né? Então, eu falava assim, de nada.
E aí desligou o telefone. Como é que foi chegar em casa e a Amanda não está mais lá? Então, foi a Cris. Quando ela falou isso, eu lembrei que naquela noite, a mesma sensação que eu tive quando eu descobri a traição, foi a mesma sensação. A mesma sensação de raiva, de revolta, de aquela coisa de ser injustiçado, entendeu? De, mais uma vez, não saber o que fazer. Novamente, eu estava numa situação... Mas você tinha falado para ela sair? Isso, eu tinha falado porque eu via que não tinha solução. Mas quando ela fez efetivamente, enquanto ela estava em casa, parecia assim que, poxa, Ela não vai. sei lá, vai aparecer, alguma solução vai aparecer, vai cair do céu. Mas aí quando eu vi quando eu cheguei em casa e não vi as coisas dela, então aquela sensação de revolta, de raiva, voltou até mais forte do que antes. É porque muitas pessoas não sabem que o que elas dizem na hora da crise, na hora da raiva, da frustração de um problema de casamento, não é o que elas realmente querem. Quando você diz para ela, é melhor você ir embora, já que é assim, não dá mesmo, é melhor a gente terminar por aqui, não é porque você queria terminar. O que você queria de fato era que o problema entre vocês terminasse. Mas você não sabia como, então você pensava, é melhor você ir embora, porque aí vai acabar o problema. Mas tanto é que você não queria que quando você chegou em casa ela não estava lá, você ficou triste, você ficou revoltado, não é isso que eu queria. Né? Então as pessoas que estão passando por um problema agora no casamento precisam entender isso. Às vezes você, marido, pensa assim, eu vou embora porque ela já falou que não me ama mais. Ou então você, esposa, eu vou embora porque meu marido falou que eu podia ir embora se eu quisesse. Na verdade, não é isso que ele quer dizer. O que ele quer, o que a pessoa que falou isso quer, no momento de raiva, de angústia, o que ela disse não é o que ela quer, é o que ela está sentindo no momento com respeito ao problema. Na verdade, ela está vendo, ela pensa que você é o problema. Né? Então, por isso que ela fala assim, vai embora. Mas não é que ela quer que você vá embora, ela quer que vá o problema, como você falou. Só que muitas pessoas não sabem separar a esposa do problema. E nem o que fazer. Né? Então, como eles não sabiam o que fazer, eles pensaram, a melhor solução é separar. Mas se você aprender o que fazer, que você ainda não fez para resolver o problema, então você não precisa separar. Vocês não precisam terminar a família de vocês. Porque quando vocês se separaram, vocês não ficaram bem. Não deu aquele, viu, resolveu o problema. Né? Não, entrava em outro. Estava começando um outro problema, que agora ia começar o divórcio, e a questão dos filhos e tudo mais, outros problemas. A gente vai saber agora como vocês finalmente começaram a resolver esse problema de vocês. Quem foi que deu o primeiro passo? A solução começou talvez quando ela saiu de casa, né? E aí foi já na semana seguinte, eu já, como a minha irmã é advogada, eu já pedi para ela, já começa a fazer a papelada, porque a gente agora vai divorciar mesmo, né? Então ela já começou a fazer a parte da papelada, eu chamei ela em casa um dia para a gente discutir sobre isso, mas a gente só brigou, não chegou a acordo de nada, né? Só foram brigas nesse dia. Aí ficou mais uma semana, se postergou, né? Então nessa semana que se postergou, eu estava sozinho em casa, estava trabalhando de casa, né? Eu pensei assim, eu vou começar a arrumar essa bagunça que está aqui no quarto. Aí fui separando as coisas, foi quando eu achei, no meio dos livros, o livro do Casamento Blindado, que foi um livro que foi nem amiga dela, foi uma... Colega de trabalho. Uma conhecida, uma pessoa de passagem. Que ela trabalhava num lugar, a pessoa parece que não trabalhou nem uma semana. Não, passou. Passou lá uma semana, dei o livro para ela. Ouvi um pouco o meu desespero, né? E aí não conhecia ela. Não sabia da minha história, nada. Não sabia, nunca tinha visto ela. Aí ninguém. Entregou o livro para ela lá, deixou lá. E aí ela começou a ler, começou a achar interessante. Eu chamei a atenção. E aí ela chegou para mim e disse, olha, esse livro aqui, olha, você deveria ler.
Ah, como eu falei, deveria. Nossa! Aí eu tinha dois problemas na época. O primeiro problema é que eu nunca gostei de autoajuda. E para mim, esse livro, O Casamento Blindado, era um livro de autoajuda. Então eu nunca gostei. Sempre tive aversão a livro de autoajuda. Não sei por quê. Não gosto. E o segundo problema era, eu achava que estava errado. Então, tipo assim, eu falava, então, eu acho que esse livro aí que precisa de ajuda é você. Eu não preciso de ajuda. Eu tô bem. Eu tô bem. Quando você se resolver, então lê esse livro aí, vê se vai resolver para você e depois... Eu vejo. Depois eu vejo se mudou alguma coisa em você. Eu vejo. Entendeu? Só que aí ela não... Aí você desanimou de ler também? Eu desanimei, porque por mais que a gente tivessem as brigas, né, nossas, a gente ainda tinha carinho, né, ainda tinha amor, né, eu chamo ele de branquinho, então ainda tinha, amor, não sei o quê, sempre chamando ele, mas não. Aí eu li, ele também não quer, também, falei, isso aqui não vai resolver, não vai resolver, falei, então fechei o livro e coloquei na estante. Ficou lá na casa de vocês? Ficou. A solução tão perto? Tava. E ficou lá ficou lá por uns 8 meses. Ficou bastante tempo. Ficou até essa época. Aí quando eu encontrei o livro, aí eu lembrei do que ela tinha falado, né? E aí, como eu estava lá em casa, não podia sair de casa, eu falei, vou começar a ler. Aí eu comecei a ler, quando eu li o prefácio, e eu já era um admirador do Oscar Schmidt. Aí eu falei, nossa, o Oscar Schmidt fazendo o prefácio desse livro, deve ser bom, né? Aí eu comecei a ler no sábado, de manhã, e aí eu fui terminar de ler o livro no domingo de manhã. 24 horas lendo o livro. 24 horas lendo o livro. Para quem não queria ler o livro. Autoajuda. Não foi mal. Aí, com certeza a leitura te prendeu. Me prendeu. Você começou a se ver ali no livro, o que te chamou a atenção mais? Exato. O que logo de cara foi a questão de você se autoavaliar. Realmente, se avaliar de verdade. Como você coloca logo nos primeiros capítulos. Você olha no espelho e vê que pessoa que se olha naquele espelho. O que você está vendo refletir ali? Que homem que você está vendo refletir ali? Né? Então, eu não gostei daquilo que eu estava assim. Eu fiquei colocando assim o que eu estava fazendo e o que eu não estava fazendo. Miguel era uma pessoa que confiava muito em si, egocêntrico, confiava na sua capacidade profissional. Então ele achava que as suas realizações, a sua capacidade era a sua maior força. E ele muitas vezes não enxergava os problemas que estavam à sua volta. Ele tinha o direito de fazer ou pensar da forma que ele quisesse e todos teriam que aceitar essa situação. Então eu vi que a balança estava bem desequilibrada para as coisas que eu estava faltando fazer. Quer dizer, pela primeira vez você começou a se enxergar, a se ver. Exato. O livro foi um espelho, uma espécie de óculos para você ver aquilo que você tinha sido, vinha fazendo, que não era o marido que você deveria ser. Com certeza ela tinha os erros dela também. Mas ali, pela primeira vez, você que costumava apontar para ela e dizer, o erro foi você que tem que mudar e tal. Ali, pela primeira vez, você enxergou os seus erros. Quais eram esses erros? Os erros que eu comecei a ver logo de cara foi... quando eu terminei de ler o livro, eu vi que, na verdade, não foi só ela que me traía. Eu também tinha traído ela. Tinha traído ela quando não cumpri com o meu papel de marido, quando não dava atenção que ela me pedia, quando expunha o nosso casamento para os meus parentes. E isso daí, como você coloca lá no livro, é como se fosse uma traição. Então, antes dela trair, eu já vinha traindo ela através dessas atitudes. Então, foram essas coisas que me fizeram. Quer dizer, isso em 24 horas, depois de 15 anos, preste atenção você em casa, 15 anos, né? Os primeiros 4 anos foram tudo bem, mas digamos 10 aí, quase 11 anos de problemas no casamento. Em 24 horas que o Miguel abriu a mente dele para absorver uma informação que ele nunca tinha recebido antes, através do livro Casamento Blindado,
os olhos dele se abriram e ele começou a enxergar os erros dele. E aí, 24 horas depois, você lendo aquele livro, varou a madrugada do sábado para o domingo, sua esposa já estava fora de casa. O que você fez a partir dali? A partir dali, eu coloquei a fé em exercício, né? Acho que foi realmente o meu primeiro encontro realmente com Deus, foi naquele momento. Foi quando eu fiz basicamente o que você fez na época, em que quase vocês divorciaram. Eu orei e pedi para ser uma nova pessoa. Eu tinha que mudar, eu precisava mudar. E queria ser aquele novo homem que você coloca no livro e que era também a vontade de Deus. Eu entendi que era isso. Mas ela não queria mais você. Aí o que você fez para... Aí eu comecei a trazer de volta essas coisas que tinham se perdido, como o próprio carinho entre pai e filho, nunca mais eu tinha falado com ela de maneira mais calma, né? Sempre gritando, sempre brigando. Então foi quando eu comecei a ligar para ela, a mandar mensagens para ela, para ver se ela sentia que eu queria voltar, que eu queria tê-la de volta, mas de forma diferente. Aí alguns amigos ligou, falou: Amanda, o que está acontecendo? O Miguel está postando umas fotos, mensagens no Face de declarações para namorar com ele. E aí eu falei, não sei. Ela falou, dá uma olhadinha. Aí eu olhei, quer namorar comigo? Tá até lá, até hoje tá lá. Criou um álbum no Face, fotos com o meu amor. Aí eu, nossa, declarações públicas do Miguel, que é uma coisa que eu sempre pedi, né, assim, uma demonstração. E aí nunca veio. Aí eu falei, não sei. Alguma coisa está acontecendo, não sei o que é. Aí, assim, uma amiga, essa amiga nossa em comum, ela ligou, falou, Amanda, olha, volta, seu marido, restaura o seu casamento, né? E até também por nós não exercemos a fé, nós íamos à igreja, mas não exercemos a fé. E aí eu falei assim, eu lembro bem disso, eu falei assim, se você acredita em Deus, Deus vai fazer um milagre no meu casamento. Eu falei, você acredita? Eu acredito. Deus, eu falei, então ele vai restaurar esse casamento. E aí o meu filho, mãe, o pai quer conversar com você. Eu falei, vamos lá, ao encontro. Fomos. Então, Miguel, o que você quer comigo? Amanda, eu sei que no passado eu coloquei coisas e pessoas na sua frente. Ei, eu mudei. E eu quero te provar isso. Ele estava muito sereno, muito leve, né? Aí eu já fiquei meio assim, já me deu um beijo no rosto, cumprimentou. Aí as crianças foram fazer outras coisas, a gente tomou café. Ficou tomando café nesse local. Aí ele falou, volta pra mim, eu quero restaurar meu casamento, eu errei muito, me perdoa por tudo que eu fiz, eu quero meu casamento de volta. Eu falei, Miguel, falando isso, né? Que ele não dava o braço a torcer, porque eu era culpada de tudo, né? Aí a primeira coisa que eu perguntei foi, e a sua família? O que acha de tudo isso? Você já falou, né? Porque sempre elas eram a primeira a saber de tudo. Aí ele falou, não, elas não sabem que eu tô vindo aqui, elas não sabem de nada e eu quero restaurar, elas não vai incluir elas agora. E aí de imediato, eu não disse que sim, né? Eu falei que eu iria pensar em tudo. E aí passou algumas semanas, ele me mandava mensagem, declarações, né? Queria saber onde eu trabalhava para querer mandar flores. E aí quando foi um dia eu falei, qualquer dia você pode vir me buscar?
Aí ele falou, qualquer dia. Eu falei, a qualquer hora? Ele disse, sim. Aí eu falei, então vem me buscar agora. Aí ele foi, pegou o carro, pegou todas as minhas coisas e voltamos para casa. Quando ela voltou para casa, a gente começou a ler o livro juntos, capítulo por capítulo, fazer os exercícios. E aí foi quando ela descobriu, através do Facebook da Cris, que iria haver essa palestra, né? Até então a gente não sabia. Não sabíamos de nada. Não sabia, para nós ia ser só uma palestra. Por exemplo, os autores do livro Casamento Blindado vão dar uma palestra. Aliás, vão falar do livro, né? Aí, então a gente deve falar do livro, né? Eu falei, legal, eu quero saber mais, então. E nem sabia nem onde que era, né? Quando nós chegamos lá, não tinha nada a ver com aquilo que eu imaginava. Era uma coisa totalmente diferente. Foi melhor do que eu imaginava. Acrescentou mais do que apenas ter lido o livro? Muito mais. Muito mais. E desde então, isso foi agosto de 2014. E de lá para cá, o que aconteceu no casamento de vocês? Mudamos muito. A gente listou, né, o que cada um queria e a gente foi buscando. Né? Acho que a primeira coisa que nós buscamos foi a restauração da confiança. E ela também, da minha parte, se eu não deixaria mais que a minha família também se envolvesse demais na nossa vida, né? Eu lembro de algumas palestras que vocês deram sobre restauração de confiança, de como a gente tem que fazer, né? E a gente exercitava mesmo. Então, a gente procurava sempre saber onde o outro estava e sempre passar essa segurança para o outro. Aí veio mais a questão de eu valorizar mais ela, de eu dar mais atenção a ela, dar aquele carinho que ela pedia tanto e que eu não dava, de ouvir mais ela, tipo, simplesmente ouvir, né? Não questionar, nem dar opinião, nem nada, só ouvir. Ela falar do trabalho, falar do que aconteceu no dia dela, sem questionar, sem dar pitaco, não, é só ouvir. Poxa, é mesmo, né? Caramba, cara, mas você vai resolver, né? Você vai resolver? Era só isso. Antes não, eu queria dar opinião. Quer dizer, você aprendeu a ouvir a sua esposa, comunicar com a sua esposa, que você não sabia antes. Comunicar com ela, não sabia dar essa atenção, né? Você passou a enxergar o que é ser um marido de fato, né? E você, Amanda, as suas mudanças, você também viu que você precisava mudar em alguma coisa? Precisava. E também com relação à confiança, né? Voltar a confiar nele também. Eu também, às vezes, falava assim, você ligou para sua irmã? Ele, não, por quê? Eu falei, não, porque tudo você comunicava para sua irmã. Não, Amanda, pá, não é assim mais. Então, eu também cobrava isso dele. Eu também era um pouco egoísta. Confesso que eu era bem egoísta, um pouco, às vezes, por eu estar sozinha, eu já vinha assim, já também para me defender com relação a ele, né? Mas depois da terapia, eu comecei a enxergar os meus erros também, né? A me ver também, né? Me olhar no espelho e me ver o que eu deixei de fazer como mulher, como mãe, como esposa. Então, hoje eu consigo me valorizar nesse sentido, que eu não me valorizava, eu era um capacho do Miguel. Ele chegava lá, pisava e a Amanda seguia a vida dela e ele também seguia a dele. Era bem assim. Mas hoje, graças a Deus, somos os alunos exemplar. Hoje é melhor ou igual àqueles primeiros 4 anos de casado? Ai, Cris, hoje está muito melhor. Não tem nem comparação. Aqueles primeiros 4 anos não foram tão bons assim, né? Porque vocês não sabiam o que é bom. E muitas pessoas não entendem, né? Às vezes elas pensam que aquela situação medíocre é boa. Né? Não existiam os problemas que vieram depois, mas também não havia a plenitude de casamento que vocês conhecem hoje. Essa é a diferença. Hoje eu vejo Miguel e Amanda restabelecidos. Eu vejo Miguel e Amanda realmente como deve ser uma família. Como todos nós temos que propor ser uma família. Com dignidade, com respeito, com diálogo, com sinceridade, com verdade. Então hoje vocês são uma família, a gente pode dizer não só um casamento, mas uma família blindada. Mais uma família blindada pela prática do que aprenderam no livro e nas palestras. Né? O
Porque enquanto o livro ficou lá na casa de vocês, 8 meses na prateleira, não aconteceu nada. Nada. E é importante as pessoas entenderem isso. Talvez você já leu o livro Casamento Blindado e você diz, não me ajudou em nada. É claro, o livro não vai te ajudar. Não é o livro que vai te ajudar. É você que vai fazer o que tem que ser feito. Mas você tem que ler e você tem que ter a coragem de praticar, engolir o orgulho, né? Como o Miguel engoliu. Você tem que engolir o orgulho e você tem que colocar em prática. As pessoas que vêm às nossas palestras, nós não prometemos mágica. Nós prometemos mudança para você, se você praticar. Seu casamento pode estar às últimas. Você já pode ter dado entrada no divórcio. E você, dentro de você, você diz assim, poxa, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu queria. Eu não queria o fim do meu casamento. Pois é, nós podemos te ajudar, mas você tem que vir e você tem que colocar em prática. Se você colocar em prática, nós garantimos a você que o seu casamento pode ser restaurado. E se não for restaurado, então nós vamos começar a falar sobre divórcio, promover o divórcio. Divórcio blindado, em vez de casamento blindado. E colocamos em questão tudo que nós ensinamos esse tempo todo da Escola do Amor e do Casamento Blindado. Porque eu tenho certeza que o seu casamento vai mudar. E a prova está aqui, do Miguel e da Amanda. Divórcio já em andamento, separados, houve traição, houve aí 15 anos quase jogados fora, os filhos divididos entre eles. Mas agora estão aqui felizes e contando a história para vocês. Bom, Miguel e Amanda, parabéns. Obrigada. Ok? Crédito para vocês, não é para a gente não. Crédito é para vocês, porque vocês praticaram. A gente pode só ponderar uma coisa? Pois não. É uma dica, né? Sim. Uma dica da Amanda. Releiam o livro. É muito importante. Depois de 6 em 6 meses, como você coloca no livro, de reler o livro. E ir naquela listinha e ver o que você mudou, o seu mínimo aceitável, o que você não aceita mais. Isso foi muito importante para a gente também. E sempre vim também nas palestras, porque a gente convidou também outras pessoas para vir, chegaram a vir no início, mas não está mudando para mim, Amanda, não dá para mim. E a gente continua lá, então, vindo, fazendo os exercícios, isso tem nos ajudado muito, muito, muito. Okay. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada. Muito boa dica da Amanda e nós vamos repetir aqui. Releia o livro Casamento Blindado e participe das palestras. Coloque em prática os ensinamentos, porque isso muda tudo, nós garantimos. Comece então nesta quinta-feira. Você pode escolher entre o horário das 10 da manhã ou 8 da noite. A palestra do Renato e da Cris fica na Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. É tudo gratuito, com um amplo estacionamento e creche para os seus filhos pequenos. Mas chegue cedo, as portas se fecham 5 minutos antes, sem exceção. A Cris e o Renato esperam todos vocês lá para dar o primeiro passo para a mudança do seu relacionamento. Bom, e antes de terminarmos o programa de hoje, vamos ajudar uma aluna que nos escreveu. Ela não conseguia virar a página e ainda está presa ao ex. Vamos ver a simulação para saber qual o melhor conselho para ajudá-la. Renato e Cris, preciso de um conselho. Há 3 anos, eu conheci o Pedro. Me apaixonei e começamos a namorar. Oi, Pedro. Tudo bem, e você? Eu tava estudando. Eu tenho prova na semana que vem. Mas e agora? São 10h30 da noite. Nós somos muito diferentes. Ele tem uma banda, estilo hardcore, e gosta de jogos de videogame nerds. Eu, por outro lado, sou uma mulher de 27 anos, na 2ª faculdade, com um emprego estável e super Dona responsável. Adélia? Oi. A garota de Oi, família. Ju. Tudo bom? O Pedrinho tá aí? Será que eu posso subir pra falar com ele? Deixa ela entrar, Ju. Eu tenho certeza que elas têm ciúmes da minha relação com o Pedro. De novo essa mulher aqui. Não tem nada pra fazer, né? Não. Pelo visto, não. Por outro lado, talvez achem que estou perdendo meu tempo nesse namoro. Mas aos poucos eu percebi que a estrutura familiar dele era meio bagunçada. Meu, volta pro seu quarto, cara. A mãe e a irmã dele viviam atrapalhando o nosso namoro. Não, é só... Então, meu relacionamento com Pedro chegou ao fim. Para, Pedro!
Eu sofri no início, mas logo me envolvi com um amigo da faculdade. Mas não deu certo. Eu só pensava no Pedro. Tinham coisas em casa que me faziam lembrar dele. Que é isso? Eu quero que você leve essas coisas. Por favor. Isso tudo foi presente. Pedro, tudo isso faz eu lembrar de você. Tudo parecia bem. Nós passamos a trocar mensagens todos os dias. Elisa, o Pedro já tá com outra garota. Para de insistir. Cai na real, menina. Eu ainda gosto dele. O que eu faço, Renato e Cris? Bom, Renata e Cris não estão aqui hoje, mas nós vamos ajudar você. Amiga, antes de você entregar o seu coração a alguém, você tem que parar e pensar. Não é porque os opostos se atraem que tem que haver um relacionamento necessariamente. Primeiro, você tem que analisar a vida da outra pessoa. Porque se ela não corresponde ao seu estilo de vida, então saiba que não é o caminho a seguir. Por exemplo, você disse que está na segunda faculdade, né? Ou seja, por que você está investindo tanto em você, no seu futuro, na sua carreira? Porque você sabe que vai ganhar com isso. Vai ganhar uma profissão melhor, um salário melhor, vai ter uma estabilidade. Só que no relacionamento é a mesma coisa. O que eu vou ganhar entrando nesse relacionamento? Por exemplo, se você não está disposta a lidar com a família dele, porque quando você casa com a pessoa, você casa com a família também. Se você não quer lidar com a sogra, não está disposta a engolir sapo em prol desse relacionamento, então não compensa. É uma luta que você não precisa dela agora. Você fica pensando nele, mas ele já está namorando outra pessoa. Ou seja, amiga, esse sentimento está fazendo mal para você. Você não está ganhando, arriscando nesse relacionamento. Você está perdendo, está tirando de você. E veja o diferencial aí do patamar, né? Você já tem 27 anos, você já está com a visão lá na frente, você já está se preparando para o futuro, enquanto o rapaz, não sei a idade dele, você não falou, mas o rapaz, ele ainda é um menino do videogame. Quer dizer, olha a diferença. Por mais que vocês tenham atração não é o suficiente para manter o relacionamento. Tem que haver uma combinação de alvos, tem que haver uma combinação de ideias. Porque um exemplo, eu e a Ana, quando nós decidimos namorar, ambos sabiam o que queríamos para a nossa vida, para o nosso futuro. Agora, se a Ana tivesse um pensamento totalmente contrário daquilo que eu queria para o meu futuro, certamente esse relacionamento não ia dar certo. Então, primeiramente, eu parei, pensei, analisei. É isso que eu quero? Então, nós decidimos namorar e casar. Agora, você está nesse relacionamento, é um menino que você quer para a tua vida? Para você ficar cuidando dele? Aliás, nem está, né? Ele está namorando com outra pessoa, ou seja, já deu prova suficiente que esse sentimento, esse relacionamento não foi nada saudável para você. Pois é, e amiga, mas o último conselho que você tem que prestar bastante atenção é: não entre em um relacionamento para se esquecer de um outro relacionamento. Não faça isso. Primeiramente, você tem que se preparar, se curar de qualquer trauma dos relacionamentos passados, para você então estar pronta para entrar em um relacionamento. Você não deve buscar um novo amor para te fazer feliz. Você já tem que estar feliz, completa, realizada, para então fazer a outra pessoa feliz. É o nosso conselho para vocês. E se você também está precisando de um conselho para o seu relacionamento, entre agora no site escoladoamorresponde.com e conte a sua história.
Nós da equipe da Escola do Amor teremos um imenso prazer em ajudá-los. Bom, por hoje ficamos por aqui. Obrigada, alunos, e até lá. Tchau, tchau.